Zéu. Zéu. Raios dominadores, gatais superpoderosos. Zéu. Um pouquinho de transfusão de inteligência para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, pro infinito. Ha! Hoje é fogo no parquinho. Entra e tira sua dúvida, que aqui tá tudo pegando fogo, cheio de tretas na internet. Vamos lá. E aí, gente? Gente, o Pisco tá nervoso, porque a gente tá desmontando todas as coisas. Vocês já viram? Ai, tô com coceira aqui. Ai, tá caindo tudo aqui. Você sabe o que aconteceu? O cara pegou hoje, o cara é Alexandre. Pegou e falou assim: a minha equipe está chegando para começar a obra. E tava só eu vestida e todo mundo de pijama e cheio de coisa aqui em casa ainda. E o Rodrigo ficou nervoso. Eu falei pra ele: calma, fica por favor na casinha, porque eu não posso me irritar, entendeu? Então eu sou a entidade superior, eu não me irrito. Então você não me irrita. Aí tudo ficou bem, entendeu? O negócio é assim. Falei pra ele que eu sou a entidade superior, eu não posso me irritar. Então se todo mundo se irritar, eu vou me irritar, entendeu? Porque se eu tô num ambiente que tá todo mundo se irritando, eu me irrito por absorção. Tipo esponja que absorve as coisas, eu sou assim. Então logo ninguém pode se irritar, porque eu não quero me irritar. Olha que prático. Aí ele falou: por que você é assim? Eu falei: porque, meu filho, tem que ter alguém assim, tem que ter alguém pra, né? Pra situar as pessoas na casinha, que não é pra se irritar. É só falar pro moço: moço, não pode, ainda não tenho pra onde ir, o apartamento que vou é só depois. Beijo, tchau, moço. O moço é Alexandre. Entendeu, Alexandre? Se você estiver vindo essa live. Bom, olha só. Fogo no Parquinho é nossa aula que vocês mandam as coisas e de vez em quando dá umas tretas, né, gente? Porque o povo não gosta da verdade. O povo é assim, povo chato, que não gosta da verdade. Aí eu tenho botado óculos, que, nossa, já fiz uma live inteira assim de óculos. Foi top. Só é ruim porque tem que ficar fazendo assim pra olhar, sabe? E machuca a vista. Mas eu trouxe o óculos, porque quando eu achar que é uma treta muito grande, aí eu boto, entendeu? Pisco tá aí? Não deixa o Pisco se intocar, hein? Não tem muito pra onde se intocar. Porque assim, geralmente gato se intoca em negócio de móvel. Como a gente já tirou tudo, tipo, o bicho deve estar desesperado por isso, porque não tem onde se intocar. Agora que eu me toquei, tá? Bom dia, gente. Então tá. Viu, Bia? Bia, seu filho ficou estressado, entendeu? Que a pessoa se estressa, de graça, assim, se estressa, entendeu? É isso. Inclusive, Bia, meu casaco, cuida dele, tá? Obrigada, sogra. Gente, eu vou ter que contar pra vocês. Ontem, vocês sabem que eu tenho um casaco de pele? Quando eu casei com o Rodrigo, eu viajei pra Nova York, tava muito frio, tava -5, acho. E assim, cara, a gente não tinha dinheiro, a gente tava mega cebola, sabe cebola? Várias camadas de casaco. É porque vocês sabem, gente, quando alguém sem dinheiro viaja, a pessoa vai botando um casaco em cima do outro porque ela não tem dinheiro para comprar o casaco, porque é caro um casaco de frio. E aí a gente não sabia também, fora da gente não ter um dinheiro para um casaco de, assim, mega super, não vendia aqui no Brasil na época. E assim, se vendia a gente não tinha acesso, desculpa aí, não tinha informação, e a gente achava que com vários casacos ia resolver o frio. Bom, eis que chegamos lá e o negócio começa a ficar -5, -8, começa, tipo, negativar muito. E aí o pé congela, e aí a gente comprava uns adesivinhos pro pé, né, pra esquentar, né, um negocinho, tinha um foguinho, né, que você cola adesivo dentro do sapato e esquenta o pé. E aí, gente, a gente tava andando no Brooklyn e tem muito brechó. E aí, assim, nossa, muito frio, o dia mais frio da minha vida. E aí a gente pegou e falou assim: cara, vamos comprar um casaco nesses brechós, porque, tipo, vai achar, não sei o quê. Entrei num brechó que parecia uma loja. Lindo. E aí tinha um casaco de pele. Aí eu falei: nossa, meu sonho. Olha que louca. Meu sonho, um casaco de pele. Gente, era barato, por Deus. E aí a mulher, ai, nossa, e a mulher em inglês, oh, beautiful, não sei o que, eu experimentando. E a mulher, nossa, deixa eu te explicar, esse casaco, ele é tipo, não era eco-friendly, era outra parada.
tipo assim, era a primeira tosa do animal. Então isso nos lugares que são contra casacos de pele natural, não era proibido. Por quê? Porque o animal tinha que fazer a tosa e era um casaco feito com a tosa. Então, assim, eu estaria levando um casaco que ajudou e aí tinha um selo de não sei o quê. Falei, moça, quanto é que é? Gente, levei o casaco. Gente, nunca mais tive frio nessa viagem. Só que o casaco é mega grande. Tipo, ele tem meu tamanho. E assim, você pode estar pelada e botar o casaco que você não sente frio. Então, eu realizei um sonho, né? Porque eu ia para os lugares e tava de vestidinho só com o casaco. Então, eu chegava, tipo filme, tirava o casaco de pele e reinava no lugar fechado. Porque você não sente frio. É incrível. Só que só dá para usar, você tá fazendo muito frio. Então, eu nunca mais viajei com o casaco. Porque só o casaco ocupa uma mala. E aí, o casaco agora está na casa da minha sogra. Porque ontem na obra a gente chegou aqui e falei, caraca, meu casaco. Aí o Rodrigo, caraca, esse casaco de pele. Eu falei assim, deixa meu casaco, porra. Não vou dar meu casaco, não vou vender. O casaco é meu, entendeu? Tem uma história, deixa, porque um dia eu vou viajar para um lugar com muito frio e vou levar de novo o casaco. Entenderam? E aí eu lembrei aqui, porque eu vi minha sogra aqui, que tem essa história do casaco, que é tops. Então vocês entraram já aqui, já souberam da história do casaco, gente. Ninguém merece. Eu vou botar um dia o casaco para vocês verem. Já teve uma aula que eu botei o casaco, né, Malu? Teve uma aula que eu já botei, teve uma live muito tempo atrás que eu botei o casaco. Porque eu contei a história, as pessoas queriam ver o casaco. O casaco é lindo, gente. Tô só pensando no casaco agora. Vamos lá, que não é nem isso, é jogo no parquinho, tretas no pão na internet. Na modelagem, olha só como é que a pessoa é lunática. A pessoa troca de um assunto para outro. É assim, tá, gente? Minha vida é assim. Na modelagem do pão, preciso conservar a estrutura da massa sem esticar? O que acontece? A pessoa está modelando o pão. A pessoa provavelmente está com essa massa fermentada. E aí pergunta, na modelagem do pão, preciso conservar a estrutura da massa sem esticar? Vocês visualizaram por que eu dei essa volta? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas ensinam somente a modelar quando a massa já está numa etapa avançada da fermentação. E aí realmente é complicado você esticar porque fica difícil na modelagem, tá? Em algumas aulas da quarta-feira do YouTube eu já mostrei isso. Por que tem massa que eu gosto de guardar modelada e por que tem massa que não tem problema modelar no dia seguinte? Porque não vai ser difícil. Então, isso é uma escolha da pessoa que te ensina ou de você, que faz e fala, tem um negócio tocando aqui. Você pega e faz a massa e fala assim, não gostei. Gente, por que fazem isso comigo? As pessoas, sabe o que é? As pessoas deixam tocando aqui. Maria Luísa, pedi para as pessoas tirarem essa. Então, o que acontece? As pessoas aprendem a fazer só de um jeito. Maria Luísa, gente, desculpa aí, abre assim. Maria Luísa, tira aquela caixa toda de telefones e traz pra cá, por gentileza, porque tá tocando, tá me atrapalhando. Tá me atrapalhando, meu raciocínio. Então, olha só, a massa, se tiver muito fermentada, o que acontece? Vocês não conseguem modelar com segurança. Então, precisa ter cuidado de você também avaliar. Será que é bom pra mim trabalhar com essa massa que tá muito avançada na fermentação? Se você não se incomoda, ok. O negócio é o seguinte, ficar com medo de esticar a massa, você pode acabar fazendo uma modelagem frouxa, porque você tá com medo, e aí depois não vai ficar bom o seu pão, tá? Porque a modelagem, ela tem que ter um grau de tensão, não precisa ser atochada, tipo uma cinta, né? Aquela cinta que a gente coloca depois que tem bebê. Mas, eu botei a cinta. Mas, e tem gente que não bota, eu já sei, e não tô nem aí. Eu botei e curti a cinta. Então, não precisa ser aquela coisa atochada, tipo a cinta, entendeu? Mas tem que ter tensão. Então, o que eu recomendo para você que tem dúvida e para vocês todos? Que não pensem nesse negócio de estrutura da massa. As pessoas leem muita coisa em inglês. Por quê? Porque tem muita literatura em inglês. E aí ficam com esse lance de estrutura do pão, estrutura do pão, estrutura do pão. Gente, o pão, quando vocês misturam, fiquei louca,
fazem a rede de glúten, tá lá a estrutura, gente. O pão vai fermentar, aquela rede que vocês conseguiram vai se expandir, o miolo vai se formar, vai ter casca. Ó, que lindo. Não precisa ficar com esse negócio, estrutura. E as pessoas ficam, dobras para estrutura, não sei o que para estrutura. Gente, calma, que não é assim. A modelagem não vai ser capaz de destruir alguma estrutura. Sabe? Não tem isso, gente. Isso é fantasma, tá? Por favor. Você modela seu pão, estando muito fermentado, pouco fermentado, e você precisa dar atenção na hora da modelagem, e isso só vai ser confortável se você deixar a massinha relaxar, descansar, porque aí você modela e consegue esticar, mesmo estando fermentada, tá bom? Agora, se tiver também já assim, ó, estufada, fica complicado, tá? Então, reveja o ponto da sua modelagem e se esse processo que você está fazendo é confortável para você, certo? Precisa sempre ver isso, se é confortável para você, sabe? Então, vamos lá. Meu pão fica com o fundo muito duro. Onde estou errando? Pode ser muita coisa. Vamos aqui, a resposta chutando com Fernanda. Por que é chutando? Porque pode ser muita coisa. Eu não posso pegar e falar assim, é isso. Que é mentira, entendeu? Não é assim. Por isso que eu falo que arruma treta. Então, olha só. Meu pão está ficando com fundo muito duro. Fundo é a parte de baixo do pão. Pode ser que você esteja com um fogão a gás e você esteja com a chama muito forte desde o início do processo. Você não se tocou que você pode diminuir a temperatura. Não precisa ser uma temperatura do início ao fim. Isso é uma coisa. Outra coisa é, você escuta um monte de gente dizendo que tem que ter muitos graus. E aí você faz com muitos graus, dá certo, porém o seu fundo fica super grosso. Muita temperatura, durante muito tempo, vai dar casca grossa, tá? Isso também é um segundo chute meu, são possibilidades. Outra coisa é que você realmente pode estar errando na hora de regular a sua temperatura de forno. Muitas vezes vocês têm resistência superior, resistência inferior, forno elétrico, ou forno a gás, tem um chamão lá embaixo, né, labaredas. Mas também tem chama em cima, tem tipo grill que vocês ligam para ficar mais quente, sim, não está errado. Precisa entender que existe temperatura total do forno. E muitas vezes vocês perdem esse jogo de cintura e ficam atribuindo tudo à chama inferior, quando vocês podem fazer um jogo de trocar. Você que tem a possibilidade de ligar e desligar em cima e embaixo de forma independente, se o seu fundo tá ficando assim, dá uma diminuída embaixo depois de um tempo e mantém o calor com o de cima, certo? O que você tá vagando aqui, feito uma louca? Não tem nada aqui, gente, o bicho não foi embora. Gente, vai ser o dia inteiro assim, ninguém merece. Jesus, por favor, me ajuda. O tempo inteiro fica olhando se o gato fugiu, se o gato fugiu, se o gato fugiu. O gato não fugiu, ninguém abriu a casa. Louca. Tá bom? Então, fundo de pão muito duro é muita temperatura por muito tempo, tá? Precisa estar sempre atento a isso. Gente, por que eu falo isso pra vocês? Porque eu já fiz muito fundo de pão, não é duro, mas ele fica grosso, tá? E tem gente que faz isso mesmo em forno profissional, tá bom? Sabe por quê? Porque meu sogro já quebrou o dente comendo pão na rua e não foi o meu, e já quebrou com o meu também. E Maria Luísa já quebrou também, com fundo de pão. Então, é fundo de pão duro mesmo, grosso. Então, precisa cuidar, tá? Precisa regular. Se o pão precisa de uma temperatura alta, se alguns pães precisam, depois que deu aquele salto, cara, dá uma diminuída lá embaixo, que evita muito disso, tá bom? Gente, a pessoa tá aqui mandando nos WhatsApp assim, vou chegar às 10h30 para começar a quebrar tudo. Opa! Então tá. A minha casca fica muito dura. Como deixar mais macia? Eu gostei. Devo retirar quando der cor? O que acontece em relação à casca total de achar dura? Muitas vezes
vocês estão comparando o pão de vocês com outro tipo de pão, tá? Isso aconteceu já muito. Por quê? Quando a gente olha esse pão rústico da panela, o que parece? Não parece o tataravô do pão francês? O pão francês não parece um filhotinho? Isso na nossa cabeça é praticamente ligação direta, sabe? De associação. Então você olha uma foto na internet desses pães que a gente posta, né? Dos pães de tipo italiano que chama em São Paulo. E aí você vê e fala assim, nossa, que bonito, um pão francês gigante. É isso que a gente pensa, gente. Não vem me enganar, não, que é isso que a gente pensa. E aí, olha só, se a gente pensou, é lógico que o nosso sensitivo de morder e crocância remete à casca fina e crocante do pão francês. Olha da onde vem o negócio. E aí, quando você faz todo empolgado na sua casa e você nunca comeu este pão em lugar nenhum do planeta, primeiro lugar do mundo, terra, que você vai comer é a sua casa, você acha que ficou duro, sua família acha que ficou duro, aí nego da família azucrina, porque, pelo amor de Deus, fica azucrinando, tá duro. Ai, gente, é um saco. E não tá. O referencial dessas pessoas é o quê? É outro tipo de casca. Porque o aspecto do pão é muito semelhante visualmente, tá? É lógico que precisamos contar que tem gente que faz a casca muito grossa e muito dura, que para mim é desagradável, mas meus alunos não fazem, eu tenho certeza, porque meu método não deixa isso. O pão aqui tem a casca dura, Vanderleia? Não. Essa tranquilidade da Vanderleia, porque se ela falasse sim, vocês iam ouvir. Então, olha só, o pão é para ter uma casca crocante? É. É para ter uma casca um pouco mais dura que o francês? É. Porém, não é aquele dura que incomoda e quebra o dente, certo? Então, muito cuidado. Se você acha, depois dessa explicação, que aí você escuta essa explicação, gente, eu tive um aluno numa outra mentoria, que quando eu falei isso, o mundo dele clareou. Porque ele nunca tinha feito esse pão, era a primeira vez, gente. Olha só, a pessoa criou levando zero, estava feliz no Panifix fazendo pão e todo mundo, tá duro. Pessoas que nunca comeram o pão. E aí ele ficou tranquilo, porque ele falou, realmente, não tá dura. Agora eu entendi, porque eu tô comparando com o pão francês. Então, presta atenção. Se depois de ouvir essa explicação você ainda acha que tá duro, faz o negócio de diminuir o tempo e temperatura. Não fica deixando muito tempo com uma temperatura muito alta, porque vai ter cascão, entendeu? Cascão vai existir. Então, regula isso. Nossa, a pessoa brotou aqui debaixo do banco, tá? Precisa sempre fazer esse negócio de tempo e temperatura, tá bom? Ouvi dizer que só a farinha importada para longa fermentação com levain. Nossa, gente. Onde é isso? Me conta. Isso não existe, gente. Não é só com farinha importada que você faz pão de longa fermentação com fermento natural, tá? Se fosse verdade, eu falava isso para vocês com uma tranquilidade, mas isso é mentira. Não é verdade. Não é verdade mesmo, tá bom? Tanto pode criar o levando zero, como fazer os pães de fermentação natural longa, ou até mesmo com biológico, usando farinha sem ser importada. Isso é um mito. Isso é horrível você falar. Imagina, a pessoa não tem acesso à farinha, aí pessoas me ligando. Aí você fala isso e ponto, acabou o mundo da pessoa. Por quê? Porque a pessoa fica acreditando nisso, que é um mito. Certo? Então não é verdade. Não acredita nisso. Vocês todos. Ah, mas a farinha importada é melhor ou pior? Gente, não cai nesse Sodoma e Gomorra não, ainda. Não entra nessa vibração. Faz o pão tranquilo, sabe? Não fica preocupado com isso. Se um dia você estiver andando na rua e você esbarrar com a farinha importada e você quiser comprar, ok. Mas você não precisa sair à caça dessa farinha, tá? Tenta achar o que tem melhor perto de você. Quando a gente faz os eventos de graça, eu explico bem esse conceito e eu ensino vocês a fazerem um teste de farinha, tá? Para quem não sabe, o evento já está aberto, né? As inscrições, o link lá no meu perfil. Então você se inscreve, tá? É de graça. E aí o que acontece? Você vai tirar muito desses
dessas cracas, desses cacarecos que as pessoas falam que é mentira, tá? Isso não é verdade. Tá bom, gente? É mentira. É verdade o que eu tô falando, tá? As pessoas falam isso. Ouvir de... Tá, isso aqui é a mesma coisa, já falei. O pão de casca só é possível fazer com a panela? Olha, com a panela é mais fácil para mim, para você, para o mundo. Por quê? Porque a panela eu simulo um mini forno com teto, que é a tampa, e piso, que é o fundo da panela. Eu consigo otimizar o calor de uma forma muito eficiente e é bem difícil de errar. Nossa, mas eu estou fazendo na panela e estou errando. Calma que eu já chego em você. Quando a gente pega e se propõe a fazer um curso, um treinamento, que nem eu faço, gente, vocês imaginam como é que eu vou saber o forno que tem lá no Japão, na Dinamarca, na Patagônia, lá em Nova York? Como é que eu vou saber esses fornos todos? Eu sou ninja? Nossa, eu sou super poderosa, como o Pisco, Zéon. Não sou, gente. Então, assim, a panela garante para mim que eu aplique os fundamentos e vocês logo tenham resultado, certo? E mesmo assim, ainda tem muita gente com dificuldade. E é normal, porque você ainda tem que ter o lance de dominar o forno, mesmo com a panela. Então, entende a panela como um mecanismo para aprender e fazer render muitas vezes um forno que sem panela você não consegue ter o mesmo resultado, porque às vezes ele perde muito calor, você não consegue nunca regular o vapor manual. Então com a panela você resolve muito rápido isso, certo? Então entende que é possível fazer sem a panela? Lógico, eu não posso falar para vocês só porque eu vendo um curso e os pães são na panela, falar sim, só faz com panela. Mentira! A panela é o jeito mais eficiente de você começar a aprender os fundamentos. Ponto. E de errar menos, sim. Eu faço com a panela aqui em casa, sou muito feliz. Sei fazer sem a panela? Sei, mas é um saco, porque às vezes a gente erra o vapor. Você tem que estar prestando bem atenção. E não é todo forno também, tá? Então vamos combinar que a verdade seja dita. Muitas vezes a pessoa só consegue porque realmente botando a panela... Aí fica esquentando, ela consegue a eficiência de um forno melhor. Então tem seu motivo, tá? Só que eu não vou pegar ser mentirosa e falar pra você, só com a panela. Mentira, não é? Não posso falar isso. É mentiroso, tá? E olha que eu vendo o curso. Mas a gente tem que falar a verdade, tá bom? E olha, gente, quem aprende a fazer com eficiência na panela, depois faz a transição, sai da panela. Eu tenho vários alunos, agora eu posso falar vários mesmo, que compraram forno profissional e fazem do mesmo jeito que aprenderam no curso. A pessoa faz a transição. Você sair da panela equivale a você trocar de forno, certo? É a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Por quê? Porque você muda a forma que você entrega calor para a massa. A panela está entregando calor para a massa. Quando você sai da panela, você já está com muito mais noção de entrega de calor, de troca, de eficiência no forno, tá? Então, por isso que não é mentira e é muito natural que as pessoas passem a fazer isso. É uma etapa, tá? E tem gente que fica a vida inteira assando na panela e está muito bem, obrigada, beijo, tchau. Não tem problema nenhum. Ninguém tem que sair, ninguém tem que ficar. É aquele negócio, você tem que fazer o que é confortável para você, certo? Quando eu estou fazendo aqui em casa, eu não estou fazendo para vender. Então é muito tranquilo eu fazer um de cada vez. Quando vocês querem fazer para vender, aí vocês começam a se interessar em fazer de um jeito que renda mais o forno. Que aí vocês conseguem assar 2 de cada vez. Isso é um caminho que vocês percorrem, entendeu? Então, fiquem tranquilos aí, certo? Então tá. Quem puder falar meu comentário, o quê? O que foi, Gislane? Não vi você. Eu tive a felicidade de acertar na panela na primeira vez. Na primeira vez, já deu ruim, mas estou buscando. Oh, oi, Luli. Eu sei, eu já falei com você. Eu me lembro que você mostrou a sua neta. Nunca comi o pão rústico e sei que a textura dele nem o miolo nem casca. A casca dura e grossa é pior. Gislene, o que a gente recomenda quando vocês nunca comeram? O que eu posso fazer por vocês? Primeiro, procura na sua cidade. Cuidado. Às vezes, o que você vai achar não é a referência correta.
Quando vocês entram na comunidade do curso, eu falo para vocês se conversarem e até trocarem. Porque como tem gente de 3 anos atrás, tem gente que já faz com o pé nas costas, tem os mais saidinhos que também são novinhos, mas já fazem porque são velozes e furiosos, fazem mais rápido. Então vocês trocam pão entre si para provar, tá? Tem gente até que manda panetone um pro outro. Então, para quê? Para provar, justamente por causa dessa sua dúvida. Nunca provei, não sei como é que é. Então, para isso que você serve uma comunidade de amigos, né? De pessoas que estão fazendo a mesma aula, mesmo curso. Por quê? Porque vocês trocam. Quem faz, olha, você pode me mandar seu pão, posso ir aí buscar para ver como é que é, para ver como é que é pronto. Eu acho muito natural, eu gostaria disso, eu achei interessante quando eu descobri que os alunos começaram a fazer isso. Nanda, o que faço se der errado? Eu não sei, moço, faz de novo. Quando aparecem essas coisas, eu fico para morrer. Porque assim, dá desespero, sabe, gente? Assim, o que aconteceu durante o nosso processo em casa com pai e mãe, que a gente não podia errar? Vocês que me perguntam isso. Gente, assim, meus pais nunca me proibiram de errar, não. É lógico que às vezes tinha uma cara feia, mas assim, nunca aquele bicho papão. Eu nunca, assim, de verdade, acho que o medo que eu tinha de errar era pra mim mesmo, não porque tinha alguém superior e, sabe? Então, assim, o que faço se der errado? Cara, você faz de novo. Você procura ver aonde você está errando, para você não errar de novo. Não tem aquele ditado, né? Que errar uma vez é humano, persistir no erro é burrice? Vocês já ouviram isso? Eu acho aquilo muito verdadeiro. Para mim acontece muito. Eu persisto muito no erro, gente. Aqui o chapéu de burro, nossa senhora. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente não percebe que está errando. Se alguém não conta pra gente que a gente está errando, a gente fica lá, naquela persistência, na burrice. É normal, é natural, gente. A gente não sabe. Vocês acham que uma pessoa que sabe que está errando vai fazer de novo errado, gente? Lógico que não, ela faz porque não sabe que está errando. Quando eu falei isso aqui pro Rodrigo, o mundo clareou, tá? É porque parece uma coisa simples, mas não é. A pessoa não fica errando um monte de vezes porque ela quer. Agora, quando a pessoa sabe e tá errando, sabendo, aí o ditado é válido. Persistir no erro é burrice. Porque a pessoa já tem consciência, já sabe. Então, não é para errar mais. É por isso que mãe deita e rola em cima de filho. Por quê? Porque você vê seu filho fazendo errado uma vez. Aí você fala, não fica com aquele menino é cafajeste, não sei o quê. Aí você vai e fica. Aí ele vai e apronta a cafajestagem. Persistir no erro é burrice, entenderam? Por isso que mãe sempre tem razão nesses quesitos. Então, ou aquele amiguinho maléfico que a sua mãe pega e fala pra você, não gosto de fulana, fulana é do mal. E aí você continua andando com fulana. Fulana pega, faz maldade. É isso. Vocês precisam entender. Entendeu? A filosofia da vida é igualzinha. Então, o Nanda, o que faço se der errado, é o quê? Vê onde você está errando, procura, entrar num curso que tem suporte, ou se vira por conta própria e tenta achar seu erro, também é a possibilidade. E uma vez você mapeando os seus erros, vai refazendo até acertar, porque ninguém é obrigado a ficar fazendo as coisas de primeira certo, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que entender. Comecei a fazer o pão, vai dar certo? Não. Se der certo, bom. Se não der certo, quem disse que era para dar certo de primeira? Alguém falou? Então por que você está aí choramingando que deu errado? E é a primeira vez que você tentou? É isso. Ninguém senta no carro, liga, passa a marcha e é piloto. Não existe isso, gente. Nem o filho do Nelson Piquet deve ter sido assim, por favor, né? Todo mundo tem um momento. Vocês acham que a pessoa pega, cara, mega surfista, vocês acham que o filho dele, primeira vez que sobe na prancha, não cai? Né? Pois é, tô pensando nisso agora, só começo a pensar em exemplos bizarros. E é verdade. Só que assim, mas o pão é diferente. Não, gente, mesma coisa. É muito bom acertar de primeiro, mas também são necessários os erros, entendeu?
Não é bicho-papão de outro mundo, tá? Então vocês precisam entender isso. Como fermentar por muito tempo? Muitas maneiras. Amanhã vai ter uma aula, tá? No YouTube. Quarta-feira, 7 horas. Já viram? Um pouco colorido, já postei. Então, o que acontece? Lá eu explico uma maneira de você fermentar muito tempo com fermento biológico. Durante o festival Melhor Pão do Mundo, eu vou explicar outra maneira também de você fermentar muito tempo, mas com outro tipo de fermento, que a gente vai aprender a criar, que é o fermento natural, certo? Então, para isso, a gente precisa de muito tempo. Então, quando vocês me perguntam como fermentar por muito tempo, você tem muitos mecanismos. Sempre é indicado você ficar de olho na temperatura, que você não consegue fermentar por muitas horas numa temperatura muito elevada, tá? Então é isso que a gente consegue falar aqui de forma muito rápida e eficiente. Não consegue fermentar por muitas e muitas e muitas horas numa temperatura muito alta. Por quê? Porque numa temperatura muito alta o fermento gosta muito de trabalhar. Então fica impossível, certo? Impossível mesmo. Então precisa estar atento a isso. Como fermentar por muito tempo, já falamos. É verdade que pão com levain pode comer à vontade? Fecha essa porta aí. Gente, nada pode comer à vontade. Acabou o mundo de vocês? Pois é. Isso é bizarro, né? Nada pode comer à vontade. Não, minto. Alface pode. Olha só, esse negócio de pode é quando vocês querem a permissão para fazer uma coisa que vocês não querem ser responsáveis. Então, olha só, muita gente fala que pão engorda. Não sei quem engorda. Gente, se você comer 70 caixas de morango, vai engordar. Morango tem açúcar, tá? Se você ficar comendo milhões e milhões de laranja, vai engordar, porque laranja tem açúcar. Ah, mas é fruta. Gente, presta atenção numa coisa. As coisas, dependendo da quantidade e do seu estilo de vida, vão te engordar, mesmo sendo comida de verdade. Porque não tem o povo da comida de verdade? Tipo assim, perdi peso comendo comida de verdade. Aí a pessoa escuta isso e fala assim, nossa, mas eu como comida de verdade e não consigo perder peso. Vai ver o prato de verdade que a pessoa faz. Pois é. Então, olha só. Uma coisa é eu comer 3, 4 colheres de arroz. Outra coisa é você comer 3 quilos de arroz. Tá comendo comida de verdade, mas vai ganhar peso. E eu também não sei a sua estrutura. Então tem gente que precisa comer muito, porque gasta muito. Tem gente que não deveria, porque não gasta muito. Então quando vocês fazem isso de perguntar, é porque eu sei que vocês escutam, que eu falo, que as pessoas emagrecem comendo pão de fermentação natural. Os alunos falam que dá saciedade por mais tempo, eu até explico o porquê lá no evento. Só que vocês precisam entender que não é posso comer à vontade, tá? Eu recebi outro dia, a Maria Elisa ficou chocada, vou contar pra vocês. Eu recebi outro dia, depois de uma aula e depois de uma caixinha que eu respondi, porque teve essa pergunta, né, do posso comer à vontade, foi um negócio parecido com esse. E aí o que acontece? O grande lance é que tem baixo índice glicêmico, o pão de fermentação natural. E aí eu expliquei de uma forma bem resumida. Eu recebi um inbox, um direct bem grande de uma pessoa falando, é verdade, eu faço, presta atenção, eu faço dieta cetogênica, comecei a fazer pão de fermentação natural, já mais ou menos assim o texto. E aí ela mediu a cetose dela, porque tem uma galera que quando faz dieta cetogênica, mede, tem um negocinho que mede. E aí ela falou que comeu a fatia e não alterou a cetose dela. Porque tem baixo índice glicêmico, é low carb, sim. Mas assim, não é para ficar nessa fissura. Mas a pessoa mandou porque assim, a pessoa é desse time fissurado, tá? Tem médicos que recomendam? Tem nutrólogos e nutricionistas? Sim, porque são pessoas que trabalham de outro jeito, gente. Elas fazem uma coisa toda integrativa, uma coisa, sabe? Que sabe da vida toda da pessoa. Então sabe quanto que a pessoa pode comer. Nesse dia, alguém me perguntou quanto de glúten tinha na fatia do pão. Não sei se vocês leram isso no meu stories. Aí eu falei, gente, não pira, calma. Não fica nesse negócio. Eu sei que vocês do time Quero Comer à Vontade existem e são muitos. Pensa o seguinte,
você está fazendo um pão extremamente saudável, tá? Que você pode sim comer um pouco mais, que não vai ser nocivo para você, para o seu organismo, porém você não tem essa necessidade, tá? Então você não precisa se agarrar com o pão e comer como se não houvesse amanhã o pão porque é gostoso. Ele não vai fugir, você aprendeu, você vai fazer, você come um pedaço de cada vez, tá? É isso. Então não fica com esse negócio de pode comer à vontade pão com levain, tá? Isso é a maior treta do universo. Gente, eu não posso permitir que vocês propaguem isso, que pode comer à vontade. Isso é muito perigoso, tá? Por quê? Porque vocês vão ficar sem limite, é uma coisa mentirosa. O que acontece é que sim, para muitas pessoas que têm problema com índice glicêmico, perda de peso, é um pão que entra em muitos protocolos, porque ele tem baixo índice, tem muitos nutrientes, então a pessoa fica saciada com pouca quantidade. Então é uma maneira normal de comer como se comia antigamente, porque era um pão de antigamente. As pessoas antigamente não tinham essa paranoia toda que a gente tem hoje, né? Então, porque as pessoas comiam de todo um pouquinho, as coisas eram bem feitas e parará, que vocês já sabem. E se não sabem, no evento eu vou contar. Então, presta atenção nisso, tá? Com o pode comer à vontade, tá bom? Viu? O pão de longa fermentação de fermento biológico não sobe, também não sobe. Tudo que você demora muito tempo não vai subir. Vocês não vão quebrar minha casa agora não, né? Não, que bom. Aí começa a entrar gente aqui, eu falei, gente, vai quebrar minha casa. Entendeu? Gente, já tive enxaqueca ontem o dia inteiro por causa disso. Me segura, porque ontem eu tomei 3 remédios. Então, hoje não, eu já acordei bem. Hoje eu não vou ter dor de cabeça. Viu, gente? Não vou ter dor de cabeça. Então, olha só. Posso guardar minha farinha na geladeira? Minha mãe guardava. Eu guardo. Eu vou contar pra vocês qual que eu guardo. Eu guardo farinha de centeio se eu sei que vou demorar muito tempo para usar. Por quê? Porque a farinha de centeio, aqui na minha casinha, no Rio de Janeiro, ela logo dá redinha e bichinho, mesmo dentro da validade. Então, esta farinha, quando eu compro demais, eu coloco na geladeira. Coloco. Pronto, falei. Agora, as outras farinhas eu não coloco, gente, porque eu não vejo necessidade, tá? Agora, se você mora num lugar que é muito, muito, muito ruim, presta atenção numa coisa. Eu fiquei durante muito tempo assim, por que o povo bota o pão a farinha na geladeira? Eu também tenho o hábito de colocar, quando eu vou fazer uma massa, que eu vou bater por muito tempo e tá quente no meu ambiente, eu coloco na geladeira para a farinha entrar gelada também. E é uma super dica, tá? Nanda dá dicas. Nanda não só critica. Então, o que acontece? Eu fiquei pensando por que as pessoas botavam na geladeira. Presta atenção que tem gente que tem uma geladeira que não é tão geladeira assim. Tem gente que tem uma geladeira que está em 7, 10 graus. É verdade, gente. São pessoas que moram num lugar extremamente quente. Então, esse tipo de pessoa bota na geladeira para ficar um pouco mais fresquinha a farinha, tá? Então, assim, necessidade de você guardar na geladeira não tem. Se você deixar no saquinho que você comprou, se for de papel, tá ok. Aqui em casa, eu compro saca, né? De 25 quilos. Então, e os alunos também compram. E você também vai comprar. Você fica achando que é muito, mas não é não, gente. Logo, logo acaba. Principalmente quando a gente está praticando. Não tenham medo de comprar uma saca de 25. É muito bom. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de botar numa caixa grande dentro da saca. Por quê? Porque evita de alguém derrubar a minha saca, né? Porque as pessoas aqui em casa, né? A gente habita com outras pessoas. Então, é mais para proteger, de não cair. Porque uma vez que você abre um saco, é difícil de vedar. Se você tá com um saquinho de 1 quilo, eu colocaria esse saco de 1 quilo dentro de um plástico. Eu não tiraria a farinha e botaria num pote. Eu não gosto de fazer isso, tá? Isso é uma dúvida que vocês têm muito. Se vocês gostam, minhas farinhas todas ficam no congelador. Não, sim, tudo bem. Exatamente. Se você tá usando para gelar, pode ficar. Não tem problema, tá? Agora, não deixem as coisas abertas, tá? Porque faz mal. A farinha, a geladeira pega e chupa a umidade, tá?
tá bom? Posso começar a fazer o pão mesmo sem fermento? Eu entendo que você está falando do fermento natural, né? Porque precisa de fermento. Não acha que é uma coisa boba que eu tô falando, gente. Quando eu vendia pão sem glúten, uma vez eu recebi uma pessoa dizendo que precisava de um pão sem glúten sem fermento, porque ela era alérgica a fermento. Aí eu falei, moça, mas o fermento, ele morre no forno. A senhora é alérgica ao cadáver? A pessoa não entendeu o que eu falei. Aí eu expliquei. Olha, depois de tantos graus, o fermento morre. Então o pão, ele contém fermento, mas assim, morreu, né? Não é igual a coisas vivas, tipo kefir, kombucha, que tem o, né? Tá um pouco lá vivo. O pão morreu. Gente, a pessoa não concebia. Na cabeça da pessoa, o fermento na fatia do pão estava vivo. Pois é. Então, uma coisa é vocês terem problema com coisas fermentadas. Outra coisa é com o fermento. Na fatia do seu pão, o fermento não está mais vivo, não. Morreu, tá? E não é bobeira minha, não é brincadeira. Tem gente que não sabe. Não ri dessa gente, gente. Porque quando eu expliquei pra mulher, a mulher me agradeceu, tá? Então, eu lembro disso como se fosse hoje. Eu desci para entregar o pão e ela me agradeceu. Por quê? Porque ela tinha entendido errado o que a nutricionista dela tinha falado. Era em relação a coisas que têm o fermento vivo. Coisas fermentadas vivas, entre aspas, que não morrem, né? Não tem vinhos que ficam trabalhando? Eles têm bichos, né? Coisas que fermentam. Então tem coisas, iogurte e etc, tá? Então, cuidado, porque existem muitos tipos de protocolos alimentares. As pessoas às vezes estão com restrição a muita coisa, mas na fatia do pão já morreu, tá? É safe, é seguro. Então, cuidado com esse posso começar mesmo sem fermento, porque eu sei que pode vir dali essa crença. Outra coisa é, se você quer começar a fazer o pão de fermentação natural e tipo quer fazer meu curso pago que é o Panifix, ou quer fazer o evento que é de graça, você não precisa ter o fermento. A gente vai começar a criar o fermento. Tudo tem um início, certo? Não precisa você procurar um fermento natural para comprar ou ter o fermento pronto. O grande negócio é justamente você começar a fazer do zero, né? É para isso que existe. E tem muita gente que está aqui que começou a fazer assim. Então, não precisa, né? Agora, se você quer fazer um pão comum, sem ser de fermento natural, você pode comprar fermento biológico, mas precisa do fermento, tá? Tem um pão que é feito sem fermento? Tem, mas não é esse tipo de pão que vocês veem nas fotos, tá bom? Cuidado com a confusão em relação a isso, tá? Porque, gente, depois que eu entendi que as perguntas de vocês, às vezes, eu mesma tenho que decifrar, tudo ficou mais fácil na minha vida. Porque antigamente eu olhava essas perguntas e falava, nossa, como é que a pessoa quer... aí quando você faz de conta que você é a pessoa, aí você entende o que ela está perguntando. Mas é difícil fazer isso. Você fazer de conta que você é outra pessoa, é difícil, tá? Não tenho... O que é isso? Não tenho tempo. Será que vou conseguir? Gente, isso também é uma super treta, né? Você não tem tempo que você não quer. Aí também não posso fazer milagre, tá? Tempo é prioridade. Então, quando passar a ser sua prioridade, você vai arrumar tempo rapidinho. Porque, olha, eu tenho uns alunos com bebê pequeno que fazem, eu tenho alunos que são médicos que fazem, médicas com bebê pequeno fazem, tem a galera que está com criança em casa, ensino na internet, fazem. Tenho pessoas cuidando do marido super adoentado em casa, que faz. Ela já entrou uma vez aqui ao vivo para mostrar. Gente, eu tenho tanta situação de pessoas que não teriam tempo para fazer. Então, eu não tenho como solucionar isso. Isso é uma coisa da agenda de vocês, tá? Então, assim, se você não tem tempo e não sabe se vai conseguir, eu também não sei, né? Porque é aquela vida, né? Não sei. Isso realmente é uma coisa bem fogo no parquinho. Não tem como fabricar tempo. Isso talvez seja uma coisa, assim, fantástica. O tempo você que vai fazer na sua vida, certo? Tempo se cria.
Não tem como, tá bom? Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta aqui, que fogo no parquinho, tá? Eu já criei o meu está lindo, muito bom. Criei mesmo. Certo? Nanda, o fermento que comecei a fazer no intensivo está lindo, já está com 30 dias, tá vendo? Eu falo para vocês, olha só, vocês podem fazer e não entrar, ou fazer e entrar no próximo passo e fazer vários estilos, pães, focaccia, pizza, tudo que vocês desejarem. Mas tem as pessoas que participam só e fazem as coisas, certo? Então, deixa eu ver aqui. Coloquei meu fermento na geladeira e faz um mês eu perdi ele. Não, ó, Gineia, pega esse fermento que tá lá jogado na tua geladeira, alimenta de novo e espera. Sabe por quê? Porque o máximo que vai acontecer é ele não crescer, que é o que você já tem hoje. Se você alimenta e faz o teste, pode ser que ele ainda esteja vivo. E aí você se surpreende positivamente. O pior é você ficar olhando e não fazer nada ou jogar fora sem testar. Então testa, tá bom? Testa primeiro. Tá? Meu marido perdeu a barriga e 3 quilos comendo pão com levain, viu? Mas isso é verdade, tá, Luli? Isso é verdade. Eu é que tenho muito cuidado em falar, por quê? Porque eu sei que tem uma galera que é que nem a gata aqui de casa, que já contei pra vocês, a Titia, né? Que tudo que der bobeira ela come. Tinha uma época que o Pisco estava magro, porque a Titia comia a comida do Pisco. E Pisco ficava sem comer. Então, prestem atenção, porque eu não posso pegar e falar que vocês vão perder peso, tá? Então, o que eu tenho que falar é a realidade. Que é o quê? Que muitas pessoas perdem. Porém, existe todo um contexto. A pessoa realmente estava se alimentando com coisa que fazia muito mal, como ela escreveu aqui. E outra coisa é quando as pessoas têm um acompanhamento médico, nutricional, e esse profissional orienta a pessoa a aprender a fazer esse pão, porque o outro pão que ela comia era muito tóxico e ela fazia tudo errado. E aí esse pão traz outro estilo de vida para as pessoas, entendeu? As pessoas se preocupam, tá? Chegando de uma corrida de 30 minutos, é isso aí. Tá vendo? Eu falo pra vocês, é um estilo de vida, tá? O que acontece? É muito difícil vocês fazerem um pão desse e não começarem a se preocupar com as outras coisas que vocês comem. Então, assim, é muito natural. Assim, eu não preciso me esforçar para falar que algumas coisas para vocês são ruins. Então, assim, a grande felicidade de você ensinar a pessoa a fazer, falando realmente a verdade, é ela sozinha enxergar que ela pode comer melhor. E ela mesma fez. E aí ela começa a não comprar um monte de cacareco que ela comprava. Porque ela entende que aquilo é ruim. E eu não precisei nem falar, entendeu? Ela aprendeu sozinha. Porque ela faz o pão dela. O povo tá impossível me ligando. Ela faz o pão dela, come, perde peso, não se sente mal, não tem azia, não tem refluxo. Então, não é só a Fernanda que tá aqui falando. Ela comprova na carne dela. Então, por isso que eu falo. Entendeu? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Adoraria ter algum colega de curso aqui para trocar pão. Tem que comunicar lá na comunidade, Paty, se você é da comunidade. Certo? Aí tem que ver. Tô vendo aqui se tem alguma pergunta, tá? Nossa. Minha farinha Anaconda é sucesso. Sim. Eu falei para vocês ontem, e várias pessoas perguntaram, eu não coloquei essa dúvida aqui. Mas toda vez que eu tenho caixinha, as pessoas perguntam sobre forno, comprar forno, não sei o quê. E ontem eu comecei a aula, né, o Ferve, explicando sobre forno. Então, se você estiver aqui e tem dúvida sobre isso, vai lá, assiste. Tem uma chaleirinha, é a última chaleirinha. Os primeiros minutos eu falo. E é importante. Às vezes eu vou dedicar uma aula só para isso, mas é importante vocês verem, tá? Então, tudo certo para vocês? Vou salvar a nossa aula aqui, tá? Eu estou de mudança temporária, tá bom? E o que acontece? Eu vou fazer uma obra aqui em casa e tenho 2 gatos.
Então, a nossa aula de amanhã é normal, mas amanhã de manhã a gente não tem. Mas quinta-feira a gente tem de novo. Mas a gente vai se falando aqui pelos stories e pelas caixinhas, tá? E aí vocês vão se inscrevendo para participar, que vai ser o Festival Melhor Pão do Mundo, que começa dia 25, tá? Então não deixa de fazer a sua inscrição, participar, começar a fazer as coisas, ou começar a ter um pouco mais de clareza, né, do que você está fazendo, para você não ficar lá dando murro em ponta de faca, né? Para você não dizer que ninguém te avisou, que você não sabia, tá bom? Então participem. Os alunos também gostam muito de participar, não é estranho, vocês sempre vão ver alunos do meu curso pago lá, porque é muito legal o evento, tá? Então participem, espero vocês lá, tá bom? Tchau, tchau.